nós vamos falar sobre fontes históricas materiais. Nós já falamos sobre as visuais, as audiovisuais, já falamos sobre as fontes escritas, né? Sobre as fontes históricas orais, que são lá o caso dos griots, né? E hoje nós vamos falar sobre as fontes históricas materiais, que são aquelas que nós podemos tocar. E ali na página 160 do nosso livro de História, nós temos alguns exemplos de fontes históricas materiais, que são os objetos, né? Nós temos as vestimentas, pontas de flecha, brinquedos, cerâmicas, máscaras, esculturas, tá? Todos esses são exemplos de objetos, de fontes históricas materiais que podem ser estudadas para investigar a história. Olha só, e apareceu um objeto super diferente aqui. O que é este objeto? Você conhece? Dê uma olhadinha aqui, é um objeto do século XIX, de cerca de 1805, que era utilizado na Inglaterra. Você sabe para que isso serve e o que é isto? Gente, isso aqui é uma escarradeira, que é uma espécie de vasilha de porcelana utilizada para expectorar os resíduos decorrentes dos hábitos de mascar tabaco que se tinha naquela época, muito comum, tá? No século XIX. E também passou a ser utilizada para expectorar o pigarro, que é aquela saliva que fica. Agora nós já não temos mais esse costume, mas é uma saliva que ficava na boca e eles tinham o costume de cuspir essa saliva para fora, tá? Por conta também das doenças que eram mais comuns na época. Tá? Então, em vez de engolir a saliva, eles cuspiam e eles jogavam fora. Era comum este objeto nas casas mais requintadas. Inicialmente eles ficavam na sala e depois também passaram a ser utilizados também nos quartos. Nós temos que observar, né, amores, que esse hábito de cuspir, de escarrar, não é mais comum. Antes era sofisticado, mas os nossos comportamentos mudaram e agora isso não é nem um pouco mais interessante, não é refinado e acabou se perdendo a utilidade deste objeto, tá? Então ele acabou que não existe mais. Porém, era um objeto sofisticado, de luxo e servia para ficar à mostra, tá? Para as pessoas que viessem à sua casa. E agora vamos responder lá na página 161 da História. Pela aparência do objeto, você julgaria que ele foi feito para ser exibido ou para ficar escondido? Por quê? Então, este objeto, ele foi feito para ser exibido, em razão das suas características decorativas, né? Ele é feito de porcelana e tal, é bem bonito. Só a sua função, né? Que é meio estranha. E a função, na verdade, vocês já sabem, né? A prof contou para vocês que é uma escarradeira. Mas você tinha imaginado que era isso? Você havia pensado isso quando perguntei inicialmente? Acho que não, né? Ninguém imaginaria que isso poderia ser uma escarradeira. E a pergunta da letra C está dizendo para nós marcarmos a melhor alternativa que responda sobre os hábitos de educação e saúde das pessoas ao longo do tempo. E nós iremos marcar que os hábitos de educação e saúde mudam ao longo do tempo. Os objetos produzidos em cada época possibilitam conhecer como pensavam as pessoas do período estudado e quais eram seus hábitos de educação e saúde. Que no caso aqui é a primeira opção. E agora nós vamos lá para a página 164 responder todas as questões referentes ao que nós estudamos neste capítulo. No número 1, vocês vão completar as frases corretamente com as palavras do quadro. Então, as palavras são acervos, historiador, fontes históricas e linhas do tempo. Já a número 2 está pedindo para nós lermos um trechinho da notícia.
Então, eu vou ler para vocês. Durante uma limpeza de rotina feita recentemente em um salão do Centro de Cultura do município de Caxias, do estado do Maranhão, foram descobertos documentos que datam dos séculos XIX, 1801 a 1900 e século XX, 1901 a 2000. Parte dos documentos são 2 livros com registro de entrada e saída de mercadorias de uma fábrica de tecidos. Segundo esse texto, que tipo de fonte histórica foi descoberto em Caxias, lá no Maranhão? Uma fonte histórica material, escrita ou visual? Perfeito, galera! E lá na página 165, número 3, pede pra gente ligar, pra gente relacionar as imagens das fontes históricas ao tipo de cada uma delas, tá? Então, vocês vão ligar se é fonte histórica material, se é audiovisual, se é visual, se é oral ou se é escrita. E depois, para finalizar, vão realizar a avaliação das carinhas. Isso aí, meus amores. E tudo que nós estamos fazendo hoje também tornar-se-á objetos de estudo lá no futuro, tá? Então, todas as nossas preferências, nossos gostos musicais serão também estudados daqui a muitos anos pelas pessoas que vierem depois de nós, tá? Então, nós também estamos construindo a história. Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar um recadinho lá pra mim, tá bom? Beijos pra vocês!